Olá, boa noite. Ministro Luiz Fux, do Supremo, vota contra medidas cautelares impostas a Bolsonaro e diz que elas são desproporcionais. Alexandre de Moraes dá prazo até esta terça-feira para a ex-presidente explicar por que desobedeceu ordem de não dar entrevista nem usar redes sociais. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, acaba de votar para derrubar a decisão de Alexandre de Moraes, que determinou o uso de tornozeleira eletrônica pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos a Brasília com Yasmin Costa. Olá, Yasmin, boa noite. O ministro marca uma posição, mas o resultado do julgamento na primeira turma está mantido. Boa noite, Cristina. Exatamente. Na prática, o voto de Fux não muda em nada, porque ele foi o único que votou pela derrubada da decisão de Alexandre de Moraes. O placar na primeira turma ficou 4-1 contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. No voto, Fux considerou que a decisão de Moraes contra Jair Bolsonaro restringe de forma desproporcional direitos fundamentais, como a liberdade de ir e vir e a liberdade de expressão, e que a tutela antecipada cautelar pode caracterizar um julgamento antecipado. Já o ministro Alexandre de Moraes, mais cedo, deu um prazo de 24 horas para que os advogados de Jair Bolsonaro explique o descumprimento das medidas impostas na semana passada. Ele esclareceu que a decisão de proibir o uso de redes sociais alcança a divulgação de vídeos e entrevistas de Bolsonaro feitas por apoiadores e que isso caracteriza uma forma de burlar a proibição. O ministro também deixou claro que a desobediência pode ocasionar a prisão preventiva do ex-presidente. Nessa segunda-feira, após participar de um ato do PL na Câmara, Bolsonaro falou rapidamente com a imprensa e mostrou a tornozeleira eletrônica. Moraes também determinou o bloqueio das contas bancárias, transações por Pix e de todos os bens móveis e imóveis do filho dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Pelas redes sociais, o parlamentar chamou a decisão de arbitrária e disse que só vai descansar quando Moraes for punido. Essa decisão faz parte do inquérito que apura a atuação de Eduardo Bolsonaro junto a autoridades dos Estados Unidos para punir ministros do STF. Cristina. Yasmin, outro assunto importantíssimo aí em Brasília é a questão das tarifas impostas por Donald Trump, que passam a valer dentro de 10 dias, 1º de agosto. O presidente Lula já voltou da viagem ao Chile e ele deve receber nesta terça-feira o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, justamente para discutir a questão dessas taxas. Certo, Yasmin, o ministro tem muita coisa a apresentar ao presidente. Sem dúvida, Haddad deve apresentar o que ele chamou de plano de contingência para os setores mais afetados da economia. Ainda no Chile, o presidente Lula negou que exista uma guerra tarifária entre Brasil e Estados Unidos e afirmou que essa guerra só vai começar quando o governo brasileiro responder ao aumento das tarifas anunciadas por Donald Trump. Uma comitiva de 8 senadores, coordenada pelo presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Trade, vai aos Estados Unidos no próximo fim de semana negociar com parlamentares americanos. Mais cedo, o vice-presidente Geraldo Alckmin se reuniu com representantes de Big Techs e eles afirmaram que são a favor do Pix, essa ferramenta criticada por Donald Trump. Vamos acompanhar. O Pix é um sucesso absoluto. Acho que vai ter até também o Pix no pagamento parcelado. Então, o Pix facilitou enormemente a vida das pessoas. Falaram que defendem o chamado Pix para todos. O que é importante? É que tem que ser de graça. O Pix é um sucesso, porque você não paga e ele é rápido, ele é extremo, é um sucesso.
o Pix. Aliás, um exemplo para o mundo. Muita gente vem ao Brasil para ver como fazer. Eu apurei que o governo federal já trabalha com a possibilidade de os Estados Unidos não responderem aos apelos por negociação até 1º de agosto, que é o prazo final de implantação da tarifa. Por isso, o ministro Fernando Haddad prepara opções como linhas de crédito e alternativas comerciais aos exportadores. Como os Estados Unidos estão em negociações comerciais complexas com grandes potências como a China, a União Europeia e Canadá, sem que haja cláusulas políticas envolvidas no caso desses países, o mais provável é que o Brasil fique para o fim da fila. A esperança é que reclamações de importadores americanos que compram produtos brasileiros acabem surtindo efeito e pressionem o presidente Trump a negociar. Especialista ouvida pelo Jornal da Record destaca que a melhor saída para a crise é a negociação diplomática. Negociar hoje parece muito mais viável e economicamente mais vantajoso do que gerar aí um embate, tentar devolver na mesma moeda. A gente não está na mesma situação da economia americana, nós não temos o mesmo poder deles, então tentar rebater na mesma moeda pode sair pior do que qualquer coisa. O ministro Alexandre de Moraes determinou a abertura de uma investigação sobre o suposto uso de informações privilegiadas por parte de investidores envolvendo o anúncio da taxação americana sobre os produtos brasileiros. A suspeita é de que eles tenham ganhos financeiros vultosos, obtidos esses ganhos em operações na Bolsa de Valores. O mecanismo é conhecido como insider trading. O pedido foi feito na semana passada pela Advocacia Geral da União, que quer a investigação de movimentações atípicas no mercado de câmbio antes e depois de Donald Trump anunciar a taxação de 50% ao Brasil. A investigação vai ser realizada sob sigilo. Um estudo da Federação das Indústrias de Minas Gerais revela os impactos que o tarifaço dos Estados Unidos pode ter na economia brasileira. Boa noite, Pablo Nascimento. Pablo, qual seria o tamanho do estrago? Boa noite, Cristina. Boa noite também para você que acompanha o JR. De acordo com essa pesquisa da FIENG, a tarifa, que deve começar a valer a partir de agosto, pode causar um impacto de 175 bilhões de reais no PIB brasileiro. O estudo também aponta que somente o PIB mineiro pode ser impactado em cerca de 21 bilhões de reais aí nos próximos 10 anos, mas o impacto não acaba por aí. A estimativa é que também ocorra um fechamento de empregos aí de aproximadamente 187 mil vagas, além da redução da massa salarial em aproximadamente 3 bilhões de reais. A federação alerta que, caso o Brasil decida retalhar com a mesma tarifa, o impacto também pode ser ainda maior, tanto no país quanto no Estado. Então, a entidade defende um caminho diplomático para que se consiga não chegar a essa tarifa, evitar a tarifa e também preservar empregos e investimentos. Cristina. Obrigada, Pablo. Um levantamento mostra que mais da metade dos brasileiros admite saber pouco ou nada sobre educação financeira. Quem traz os números para a gente é o Natan Goulart. Boa noite, Natan. Oi, Cristina. Boa noite para você. A pesquisa foi feita pela Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. 40% dos brasileiros admitiram que entendem pouco de educação financeira. E 15% dizem que não entendem nada. Mesmo assim, a maioria afirma se preocupar com as próprias finanças. 55% acompanham de perto os gastos do dia a dia. O uso de crédito é comum. 66% dos entrevistados disseram usar algum cartão de crédito. E 1/3 dos brasileiros diz que não consegue guardar dinheiro por falta de renda. O levantamento também mostra que 39% dos brasileiros estão endividados. Quase 1/4 deles acredita que vai terminar o ano devendo ainda mais. Cristina. Obrigada, Natan. Nos Estados Unidos, bombeiros de uma cidade no Missouri salvaram uma mulher que se agarrava a uma árvore para escapar de uma enchente. A mulher ficou presa na forte correnteza em um rio. Os bombeiros usaram um bote para chegar até ela e realizar o resgate. Já em terra, a mulher recebeu atendimento médico e passa bem.
O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu um alerta para novas enchentes na região metropolitana do Kansas. Na Itália, um homem foi resgatado depois de ficar preso em uma caverna a mais de 40 metros de profundidade. De acordo com as equipes de resgate, ele foi atingido na cabeça por pedras durante um passeio com amigos na região do Piemonte. Os socorristas precisaram usar explosivos para abrir espaço na caverna e conseguir chegar até ele. Depois de receber os primeiros socorros, o homem foi retirado de helicóptero e levado para um hospital. Um motorista causou tumulto ao entrar com o carro em alta velocidade em um shopping em Goiânia. As imagens mostram a correria de clientes e funcionários para se proteger e sair do shopping. Nessas imagens, o veículo aparece com a frente amassada, parado em um dos corredores. No momento da invasão, as lojas foram fechadas às pressas. Segundo as primeiras informações, o carro bateu em vários quiosques. De acordo com a administração do shopping, a equipe de segurança agiu rapidamente até a chegada da polícia militar. O motorista foi imobilizado e levado para prestar esclarecimentos. A justiça tornou réu Rubem Dario da Silva Vilar, conhecido como Colômbia. Ele é acusado de mandar matar o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips em 2022, no Amazonas. Rubem está preso preventivamente desde novembro do ano passado. Ele já havia sido indiciado pelas mortes. Segundo as investigações, Bruno e Dom foram vítimas porque atuavam no combate à pesca ilegal no Vale do Javari. Rubem teria monitorado o barco das vítimas e fornecido as munições usadas no crime. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu posse a 117 novos juízes substitutos. A cerimônia aconteceu no Palácio da Justiça, no centro da capital paulista. 63 mulheres e 54 homens foram empossados. A média de idade do grupo é de 32 anos e meio. Os aprovados vêm de diversos estados brasileiros e agora passam a integrar o primeiro grau de jurisdição do Judiciário Paulista, que conta hoje com mais de 2.000 magistrados em atuação. O São Paulo apresentou o atacante Gonzalo Tapia. O chileno de 23 anos estreou antes de ser apresentado. Tapia entrou em campo no segundo tempo, na vitória sobre o Corinthians no sábado. O atacante estava no River Plate, da Argentina. O contrato com o São Paulo vai até o fim de 2026. E este foi o Jornal da Record. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Ótima noite para você.